E aí, meus caros e caras amigas, hoje tem dicas quentes para aqueles pais e mães de recém-nascido, e principalmente para você, mãe e pai de primeira viagem. Agora espera aí um pouquinho que eu sempre quis fazer uma coisa. Vou tirar o microfone aqui, tá? Eu sou o Dr. Gildo e esse é Pai de Kids. Roda a vinheta. Olha, já vou dar um spoiler para você, que as dicas hoje estão imperdíveis e eu considero que a primeira e a última dica são as mais interessantes, então eu tenho certeza que você vai querer saber. Bora começar! E aí, nunca ouviu falar ou viu um bebê amarelo? Essa é uma das principais queixas nas consultas dos recém-nascidos. Isso tudo acontece por um motivo fisiológico, ou seja, é uma transição da vida intrauterina para a vida aqui no nosso espaço. Então, de uma forma bem simples, várias substâncias são transformadas nessa transição e uma dessas substâncias, que é a bilirrubina, ela é responsável por conferir a cor amarela nos bebês. Isso tudo pode ser uma parte do desenvolvimento do bebê e, portanto, ser normal. Mas isso também pode significar alguma doença. E então, quando preocupar? Preocupar-se, esse amarelão já começa no primeiro dia de vida. Ele pode começar no segundo, no terceiro, no quarto, sendo parte daquela situação benigna. Mas quando começa no primeiro dia de vida, o pediatra tem que avaliar imediatamente, porque isso configura alguma doença. O amarelão ou icterícia começa da cabeça para os pés do bebê. Então, quanto mais para baixo esse amarelão estiver, isso significa que o risco é maior. E outro detalhe importante é que, mesmo sendo aquela situação benigna que eu falei, sempre tem que ficar de olho nisso que eu vou falar aqui agora. Sempre que você ver que o amarelão está além do umbigo, ou seja, na parte inferior da barriga, nas pernas ou nos pés, esse bebê deve ser avaliado imediatamente por um pediatra ou um médico. Segunda dica, banho de sol não adianta para amarelão. Essa é uma recomendação relativamente nova. Antes de 2017, até os pediatras mesmo recomendavam o banho de sol para curar ou para prevenir o amarelão. Mas viu-se que isso não tem diferença nem em uma situação, nem em outra. Então, se você percebe alguma daquelas características que eu falei, um médico deve avaliar imediatamente, ele fará um exame para medir aquela substância que eu disse. Se essa substância estiver muito alta, ele vai recomendar o que a gente chama de banho de luz. Sim, a criança vai ficar ali numa luz especial, embaixo de uma luz especial por um tempo, até que isso tudo se resolva. Então, nada de banho de sol, nada de chá de picão. E, aliás, eu quero saber se você conhece algum mito sobre a pediatria. Ou se você quer saber se algum hábito é mito, comenta aqui embaixo. Hashtag Gildo responde que eu vou te falar. A terceira é: aproveite a caderneta da criança. É muito comum que os pais considerem aquela caderneta da criança como simplesmente o cartão de vacina, aquele antigo cartão de vacina. Mas não, ali a gente tem informações valiosas sobre os mais diversos assuntos, sobre a amamentação, o desenvolvimento da criança. E além disso tudo, ela é um documento. Não é incomum que pais cheguem na consulta sem estar de porte da caderneta de saúde da criança. E a quarta dica de hoje é sobre amamentação. Primeira coisa que eu quero dizer é que não existe leite fraco. Então, aquela história da mãe chegar achando que o leite é fraco é puro mito. O que acontece é que na primeira semana de vida, o leite ele é mais fino e em menor quantidade, mas essa composição do leite e essa quantidade do leite é mais do que suficiente para fornecer os suprimentos do recém-nascido. O que você tem que saber é que quanto mais o bebê mama,
mais você diz para o corpo que ele deve produzir leite. Então é muito comum no consultório chegar mães que acham que o leite é fraco e que começou a dar fórmulas para a criança, mas que, consequentemente, ela está só piorando a situação. Porque se está dando fórmula, o bebê está mamando menos. O seu corpo vai entender que você não precisa mais produzir aquele leite, então vai abaixar a produção de fato e aí sim o seu leite pode ficar insuficiente. Olha, na verdade, eu tô dando várias dicas incluídas em uma só, mas se fosse somar, eu acho que daria umas 20 dicas aí, né? Então continua concentrado nesse vídeo que tá imperdível. Olha, como eu costumo dizer, a natureza é tão perfeita que o leite do começo da mamada é diferente do fim. Por isso, mães de recém-nascido devem sempre saber que a outra mama só vai ser oferecida depois que a primeira esvaziar. Aí, se ele terminou a mamada e não esvaziou aquela mama, então na próxima mamada, deixa ele esvaziar aquela mama que ele já estava mamando, para só depois ir para outra mama. E por que isso? O leite do começo da mamada ele é mais rico em água e eletrólitos. O do fim da mamada ele é mais rico em gordura. Então, resumindo, o leite do começo é mais para matar a sede e o do fim é mais para engordar o bebê e saciar a fome. A atenção especial deve ser dedicada a situações que o bebê está com a urina muito concentrada, passa mais de 12 horas sem urinar ou a urina com odor muito forte. Quinta dica, o cordão umbilical deve ser sempre higienizado de forma adequada após todas as trocas e com álcool 70%. É muito comum eu internar criança porque a higienização não está sendo feita adequadamente. Isso provoca uma vermelhidão, um odor fétido, às vezes purulento, ali em volta do coto umbilical. E essa é uma infecção que é gravíssima no recém-nascido e que pode inclusive causar a morte em poucos dias ou horas. Então não pode ter medo, pai e mãe. Tem que limpar em todos aqueles buraquinhos em volta do coto umbilical. Então, supondo que o cordão umbilical está aqui, você tem que pegar uma gaze ou cotonete com álcool 70% e sempre ir lá no fundinho e passar esse material. Não se preocupe que não dói, é um tecido morto. Então o bebê pode chorar porque ele não gosta que pegue naqueles lugares. Mas não dói e é melhor que você faça isso do que ver seu filho internado. Sexta dica, em meninos não façam mais aquela massagem no pênis, a chamada balão prepucial. Isso não está mais indicado para corrigir fimose, tá? As crianças que realmente têm fimose, não só aquela aderência da pelezinha da cabeça do pênis, elas têm que esperar até uma idade de em torno de 6 anos para corrigir cirurgicamente. Então nada de massagem, inclusive nada também mais nada de pomada. Para as meninas, a dica vai na higienização das partes íntimas. Sempre que for limpar xixi ou cocô, o importante é limpar de frente para trás. Por que isso? Para você não levar bactérias do bumbum para a parte genital, podendo assim causar uma infecção urinária. A sétima dica é secreção nos olhos do recém-nascido. O ideal é que o pediatra avalie, mas uma coisa que você já pode observar é se a parte branca do olho está avermelhada ou diferente. Se não, se ok, está normal, isso pode acontecer por obstrução do canal lacrimal, que é uma situação bem frequente em recém-nascidos, podendo inclusive causar uma secreção em grande quantidade e amarelada. O que se deve fazer nessas situações? Massagem no canto interno do olho, circular ou para baixo, de 2 a 3 vezes por dia, por 2 a 3 segundos. Oitava dica. A alimentação da mãe não influencia nas cólicas do bebê. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo de cólica, vou deixar o link aqui embaixo, mas resumindo é isso. É claro que
Como eu falei, sempre vale o equilíbrio, o excesso nunca é saudável. E, inclusive, se a mãe bebe alguma substância que tem cafeína, por exemplo, isso não é que vá piorar as cólicas, mas o bebê vai ficar mais ligado, mais acordado e pode interferir então no comportamento da criança. Olha, falando sobre esse assunto, eu lembrei agora de uma família que eu atendi há uma semana atrás e que, quando eles entraram no consultório, eu vi a cara de acabada da mãe, eu vi a olheira da mãe. Então, assim, cólica, gente, é realmente complicado. Eu recomendo para vocês assistirem o vídeo que eu fiz aqui há algumas semanas atrás, mas os pais ficam acabados. A nona dica é sobre o ruído branco. O que é o ruído branco? É aquele barulho relativamente uniforme que simula o ambiente intrauterino dessa criança que está no período chamado esterogestação. Resumindo, um período que ela ainda está em transição da vida intrauterina para a vida aqui no nosso ambiente. Então o ruído branco ele pode ser feito de uma forma bem simples, como por exemplo, de preferência acolhendo a criança, ou você pode também baixar alguns sons na internet que simulam esse ruído. E a 10ª e última dica e a mais especial é: não deixe seu bebê dormir de bruços sem supervisão. Então, seu bebê deve dormir sempre de barriga para cima. E por que isso? Porque já está mais do que provado que essa posição previne a morte súbita do lactente. Nessa posição, a criança consegue virar a cabeça, já que ela ainda não consegue rolar, caso ela tenha algum vômito, alguma coisa sufocando, o que não acontece se ela estiver de barriga para baixo. Um bônus que eu vou deixar aqui para você sobre esse assunto é: não coloque aqueles enfeites nos berços, sabe? Aqueles enfeites que os pais compram, deixam o berço todo cheio de almofada e coisa e tal. Aquilo não é recomendado porque pode causar sufocamento na criança, ela pode se enroscar, causar estrangulamento. E o mesmo vale para cobertores. De preferência não usar, só vestir a criança com uma roupa quentinha, adequada para dormir, mas se realmente for necessário, existem alguns modelos especiais para crianças, uns modelos que não deixam o cobertor ir ali para cima da cabeça e tampar a respiração. E aí, galera, essas dicas fizeram sentido para você? Se fez sentido, comente aqui, deixe a sua pergunta, dê sugestões, clique no curtir, compartilhe e se inscreva. Nossa, quanta coisa, né? Mas isso é tudo, pessoal. Tchau, até o próximo.